alunos do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria e vamos falar sobre a orquestra, tá? Vamos falar sobre a orquestra, como que é o tamanho da orquestra, os tipos de orquestra que tem, os músicos que integram a orquestra. E antes disso nós vamos fazer a correção dos nossos exercícios de fixação da matéria da aula passada. Bem, nós temos aí, como resultado da primeira questão, classifique os instrumentos abaixo. Aí tá pedindo aí, letra A, violão, letra B, a flauta doce, letra C, a bateria e letra D, o piano. Olha só, o violão, ele é classificado como corda, sopro, percussão ou tecla. Corda, para você tocar o violão, você tem que fazer uma ação em cima das cordas, você vai dedilhar as cordas, então é corda, tá? A flauta doce, que é o instrumento que a gente toca na nossa orquestra. Para você produzir o efeito na flauta doce, você tem que soprar, então ela é sopro, tá? A bateria, para você produzir o efeito sonoro, você bate nela. Então, percutir, a palavra percutir significa bater, então é uma percussão, né? E o piano, O piano você aperta a tecla com o dedo, então ele é um instrumento classificado como tecla, tá? Questão 2. Dado a figura do instrumento abaixo, escreva seu nome e a sua classificação. E eu coloquei, de propósito, aquele chocalho que a gente tem lá na nossa sala de música, né? Eu coloquei um chocalho, tá? Então o nome do instrumento é chocalho. Mas e a classificação dele? Percussão? Mas nós não batemos nele. Eu já expliquei isso para vocês. Nós não batemos nele, nem com a mão, nem com a baqueta, nem com, Mas o que acontece? Quando você sacode o chocalho, dentro dele tem umas esferinhas bem pequenininhas, tipo bilha, Então aquelas bilhas, elas sendo sacudidas, elas batem contra a parede do instrumento, formando uma ação percussiva. Então, por causa disso, o chocalho, ele é classificado sim como percussão. Tá correto, quem respondeu dessa forma, tá correto, tá? Bem, depois tem na questão 4, para a gente descontrair um pouco, eu coloquei um caça-palavras de instrumentos musicais. Então nós temos aí a flauta, xilofone, piano, tuba, pandeiro, violino, harpa e viola, tá? Vamos ver onde está os primeiros instrumentos. Olha só, na horizontal nós temos ali a harpa, Depois, abaixo da harpa, a gente tem, na quarta fileira, a gente tem a flauta. Na penúltima fileira, nós temos o violino. E, imediatamente abaixo do violino, a gente tem o pandeiro, tá? Na vertical, tá? Caminhando da esquerda para a direita, a gente tem logo na primeira coluna, do lado do H da harpa, a gente tem um xilofone, tá? Depois, abaixo do U da flauta, a gente tem o piano, tá? Do lado, formando junto com o T da flauta, a gente tem a tuba. E na penúltima coluna, nós temos a viola, tá? Quem achou esses instrumentos, tá de parabéns. E vamos continuar com a nossa matéria. A orquestra. O que é a orquestra? A orquestra é um agrupamento musical utilizado geralmente, mas nem sempre, para a execução de música de concerto. É a música erudita, É a música composta, no tempo da orquestra da música erudita, E eu coloquei uma foto para vocês verem, uma orquestra de grandes proporções, tá? E seguindo aqui, tá?
Temos outra informação, geralmente é um grupo bem grande de músicos e aproximadamente entre 80 e 100 músicos, tá? Então, a média de uma orquestra é 80 a 100 músicos que integram o corpo de instrumentista, mais o maestro, tá? Em alguns casos, quando uma obra musical exija esse tipo de coisa, tá? A direção da orquestra ela pode contratar um músico freelance, tá? Para execução de determinada obra musical. O que é um músico freelance? Ele não é funcionário da orquestra, ele vai receber por aquela apresentação. Vamos colocar uma situação real aqui. A orquestra vai apresentar um concerto para harpa. Eu coloquei uma harpa ali para vocês verem como que é uma harpa. Mas a orquestra ela não tem ninguém que seja o executante de harpa. Então ela pode contratar um harpista, esse freelance, esse funcionário, esse músico liberal, ele vai estudar aquela música, vai participar da apresentação, vai receber por aquela apresentação e ele não tem ligação trabalhista nenhuma com a orquestra. Ele só fez aquela participação e recebeu por ela. Isso daí é um caso que pode acontecer com a harpa ou com outro instrumento e depende muito do que tipo de obra musical vai ser tocado, que ela exige, né? Bem, relembrando então, a orquestra é um agrupamento musical que toca mais comumente, mas nem sempre é a regra geral, a música de concerto. Geralmente é um grupo bem grande e caso a música exija, tá, um instrumento que não tem na orquestra, a direção pode contratar um músico para executar aquela obra, tá? Então por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.